Fala galera, eu espero que vocês estejam bem. Eu queria compartilhar aqui uma mensagem ao seu coração e eu tenho certeza, convicção de que essa mensagem vai abençoar muito a sua vida e vai virar uma chave dentro de você. E essa mensagem está entrelaçada em Romanos capítulo 8, desde o versículo 12 até o versículo 17. Quando Paulo ele escreve sobre a nossa adoção. Você que está assistindo esse vídeo, nós, se nós cremos em Jesus como nosso único, suficiente Senhor e Salvador, a Bíblia diz que nós somos filhos de Deus. E não apenas isso, mas que nós fomos adotados por Deus e nós somos filhos adotivos do Pai e filhos adotivos de Deus. E em Romanos capítulo 8, Paulo ele começa a falar sobre isso. Ele começa a dizer, vós sois filhos adotivos de Deus. O Espírito adotou vocês por meio de Cristo Jesus. Se nós queremos entender o que Paulo queria dizer acerca da adoção, acerca de sermos filhos adotivos de Deus, ali em Romanos capítulo 8, nós precisamos voltar na história e entender o contexto histórico e social pelo qual Paulo estava inserido e o povo de Roma, uma vez que essa carta foi escrita aos romanos. Essa carta não foi escrita aos brasileiros de 2020, essa carta não foi escrita aos americanos de 2020, essa carta foi escrita aos romanos há 2000 anos atrás, há mais de 2000 anos atrás. Então quando você vai na história de Roma, quando você volta atrás na história e estuda a história dos romanos, você identifica que essa passagem ela é muito mais linda do que você pode imaginar. Um romano, quando ele se casava e ele começava a constituir família, e ele tinha um filho, ele tinha até o 3º mês para olhar para esse filho, para olhar para essa criança e decidir se ela seria chamada por ele de filho ou de filha. Ele teria até o 3º mês para decidir se ele iria chamar essa criança que foi gerada pela sua mãe e por ele mesmo de filho ou de filha. E ele tomava essa decisão com base nos traços da criança. Então ele pegava a criança e até o 3º mês ele ficava olhando para ela e vendo se ela era uma criança que dava trabalho ou não. E ele identificava e ele tomava uma decisão. E ele dizia, esse daqui é meu filho ou então esse daqui não é meu filho. E tomando a decisão de não chamá-lo de filho ou de filha, ele pegava essa criança e levava em orfanatos ou deixava literalmente à beira da estrada. E essas crianças se tornavam órfãs. Já naquela época, e no mesmo contexto daquela época, um homem romano, se ele adotasse uma criança órfã, diferentemente do pai de natureza, diferentemente dessa imagem que eu ilustrei aqui com vocês, de um pai tendo um filho, gerando um filho por natureza, diferentemente, um homem romano, se ele adotasse um filho ou uma filha, uma criança, um homem, uma mulher, ele não podia voltar atrás na sua decisão e revogar a adoção. Ou seja, sendo filho adotivo de qualquer romano naquela época, ele para sempre era filho. Mas um filho de natureza, ele não poderia ter essa segurança até o 3º mês ou início do 4º mês de ter uma família, de ter um pai ou de ter uma mãe. Então ele não podia voltar atrás na adoção. Então quando Paulo escreve sobre a adoção em Romanos capítulo 8, ele está escrevendo para o povo de Roma, que entende esse contexto. Então quando nós lemos, somos filhos adotivos de Deus, isso causa um certo constrangimento, uma alegria, Deus nos adotou. Mas para o romano daquela época, o significado era muito mais profundo. Quando o romano lia Romanos capítulo 8, o que ele pensava? Se Deus é meu pai e ele me adotou, ele não pode voltar atrás e revogar essa adoção. Se ele me adotou como filho, eu para sempre serei filho. Se Deus me adotou como filha, para sempre serei filha. Então, para o romano, em Romanos aqui, capítulo 8, quando ele leu, ele já identificou que no reino de Deus não existe ex-filho, ex-filha. Não existe
ex-pai. Não existe. No reino de Deus existe filho e filha de Deus. No reino de Deus não tem como você abandonar algo que você não conquistou. Não tem como você abandonar algo que você não pagou. Porque um filho adotivo, ele não escolhe o pai. Se você vai no orfanato, o filho não escolhe, eu não quero ele ali. Eu quero que ele seja meu pai e ela seja minha mãe. Mas um pai, ele sim, ele tem a capacidade de escolher uma criança para ser o seu filho e para ser a sua filha. Então, quando nós lemos Romanos 8, nós precisamos, com essa mente romana, entender o contexto. Porque se nós entendermos o contexto, nós chegaremos a uma conclusão. Nós, para sempre, seremos filhos e filhas de Deus. Se você um dia entregou seu coração para Jesus, de forma racional, espiritual, com todo o seu entendimento, você pode fugir, você pode correr, você pode, uma hora, você vai se voltar para Deus e você vai dizer, Ele é meu Pai, e eu sou filho, e eu sou filha de Deus. Então, eu quero, através desse vídeo, te trazer uma segurança de que você foi salvo, de que a graça de Deus te salvou. E Ele não vai te revogar, Ele não vai olhar para você e dizer, era meu filho, mas não é mais. Viva a partir de hoje com essa segurança de que uma vez filho, para sempre filho. Uma vez salvo, para sempre salvo. Aquele que adotou, ele não pode voltar atrás para revogar a adoção. Aí talvez você diz e pense, João, mas se for assim é fácil, eu vou viver uma vida pecaminosa. Eu te desafio. Eu te desafio, você que pensa assim. Eu desafio você que está assistindo esse vídeo, que conheceu Jesus verdadeiramente, entregou seu coração para Ele. Eu te desafio a você viver uma vida pecaminosa. Você não vai conseguir. Porque a graça que nos salvou, Paulo escreve isso em Tito, é a mesma graça que nos santifica. Então não tem como você conhecer a Deus, conhecer Jesus, conhecer o amor de Deus e viver uma vida como alguém que nunca teve contato com Ele. A graça que te salvou vai te santificar. Então Deus te escolheu e Ele iniciou esse plano de salvação. E esse plano de salvação continua com a santificação. Mas a santificação não é obra sua e não vai vir com a sua força. A santificação é obra de Deus. Então aquele que começou a boa obra, que é a salvação, é fiel para cumprir. Então viva com essa certeza e segurança. Que Deus te abençoe muito e é nóis.